Eu gostaria de convidar para o nosso próximo painel, falando sobre o empreendedorismo, o Estado e a tragédia, o caso do Rio Grande do Sul, os painelistas Raduan Melo, sócio fundador da PWR Gestão e conselheiro do Instituto Miss Brasil, e o professor Paulo Fux, cofundador do Tapa da Mão Invisível e também professor do Instituto Miss Brasil. Uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer ao Instituto Miss Brasil pelo convite e é uma honra estar aqui falando nesse palco e também ser professor da pós-graduação do Instituto Miss, que tanto fez para mim ensinar escola austríaca e mudou minha visão de mundo, então muito obrigado. Vou falar um pouquinho hoje do nosso amigo Estado, né, tão presente nas nossas vidas, e eu, como gaúcho, sou alguém que vivenciei a catástrofe recente acontecida no Rio Grande do Sul, e eu vou buscar explorar um pouquinho por que falhou tanto o sistema de prevenção do Rio Grande do Sul e o que a gente pode fazer. Mas é importante citar que não é só sobre o Rio Grande do Sul isso aqui. Todos nós moramos em cidades que são geridas pela mesma cadeia de incentivos que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul sofrem. E, portanto, prestem atenção onde é que vocês estão morando. Se não é um lugar alto, se não está sob risco de alguma catástrofe ambiental, porque tenha certeza que no Brasil, ainda mais, a gente não vai ter um Estado minimamente capaz de ajudar na situação. Então, para começar, o que aconteceu, né? Eu não sou especialista em clima, não vou falar sobre mudança climática. O que aconteceu de fato foi um evento climático atípico. E aconteceu em 2024, mas havia acontecido também em 2023, um evento que não foi de perto tão grave, mas que gerou também bastante dano. E, na prática, o que aconteceu foi a falha do Estado, no caso da Prefeitura especialmente, na função mais primordial, ao meu ver, que uma Prefeitura tem, que é o de zeladoria sobre a cidade. É a primeira função da cidade, é prevenir a catástrofe de acontecer com as pessoas que estão morando naquela cidade. E é isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. O resultado foram 170 pessoas que morreram, 471 cidades afetadas, foi quase todo o Rio Grande do Sul, e esse evento climático foi simplesmente uma chuva interminável por semanas, especialmente na área onde tem os rios que acabam, os afluentes acabam caindo no Rio Guaíba, e o Rio Guaíba cai na Lagoa dos Patos, e por onde passou o volume de água, inundou e destruiu tudo. 600 mil pessoas desabrigadas, e a propriedade privada e até pública destruída, não se sabe o número ainda, pelo menos eu não localizei, talvez um dia surja, mas foi realmente destrutivo. Em termos de imagens, que vocês certamente viram ao longo daquele período, eu trouxe algumas só para a gente entender o tamanho da catástrofe. Este é o mapa de Porto Alegre, aquela partezinha ali, quadradinho branco ali com verde no meio, é o estádio do Grêmio, e tudo virou água, né? A cidade de Eldorado, que não aparece aqui, foi talvez a cidade mais inundada, mais afetada de todas, foi levada torrencialmente pela chuva. E Porto Alegre, que já tinha sofrido com uma enchente em 1941, ela tem um sistema de prevenção de enchentes que não funcionou. Tanto que aí nem mostra essa imagem, porque está ali o aeroporto Salgado Filho, que até o momento não está voando, não tem voos, porque a pista inundou, estragou a pista, estragou todos os equipamentos do aeroporto, por falhas críticas na infraestrutura de diques e de contenção de enchentes. Aqui está uma das entradas de Porto Alegre, se não me engano, Porto Alegre tem 4 entradas de estradas principais, 3 delas foram levadas com a chuva ou inundadas, e a cidade ficou praticamente com uma entrada, e logo na sequência, eu não vou falar muito sobre a questão da iniciativa privada, do voluntariado, o Raduan vai falar mais da parte de empreendedorismo, mas graças ao esforço de empresários do Rio Grande do Sul e de gente boa também que estava dentro do serviço público, foram restabelecidas algumas rotas, tipo fazendo aterro emergencial para conseguir entrar mais recursos na cidade.
Aqui é a entrada do centro, o centro de Porto Alegre está para a direita ali. Aqui é a cidade de Mussum, do Rio Grande do Sul. Vocês veem o tamanho, o impacto da tomada do rio da cidade. Tem uma parte dela que, inclusive, eu acredito que não vão mais habitar, de tamanha repetição de eventos que acontecem naquela região. E é interessante porque Porto Alegre tem várias partes que foram aterradas no século passado, há décadas atrás. E em 2024, com a enchente, o que a gente viu foi que as partes de aterro do centro, por exemplo, foi exatamente onde é que foi a inundação. É exatamente nessa parte que foi aterrada que a água tomou conta do centro, por exemplo. E o centro tem o famoso Muro da Mauá, quem é de Porto Alegre, já esteve na cidade sabe, é um muro horrível de feio, cuja única função dele, desde a enchente de 41, era teoricamente prevenir o centro de inundar. E inundou. Ele segurou um pouquinho, a água não foi com a mesma intensidade, porque tinha um muro, mas tem um debate de décadas em Porto Alegre sobre se derruba o muro ou não se derruba, e idealmente para colocar uma coisa melhor, e agora ficou muito claro que o muro é completamente insuficiente para conter a água do Guaíba. Em termos de renda, né, para a gente olhar quem é que mais foi afetado, esse gráfico mostra que as regiões mais acinzentadas são as partes que tiveram então uma inundação. Canoas, ali vocês veem que pegou muita gente pobre, muita gente humilde, com até um salário mínimo de renda. Aquele bairro da esquerda lá, que ficou completamente submerso, é a próxima imagem, que é o Matias Velho. E vocês veem que essa parte verde é onde o pessoal classe média para cima de Porto Alegre, muitos moram, tem outras áreas também, mas que é a parte que tem morros. Então ficou uma história meio dual. Eu pessoalmente não sofri nada com a água, não chegou perto de mim, e a cidade ficou meio que funcionando, um lado funcionando e o outro inundado. E ao longo dos dias, ao longo da semana, o que vai acontecendo foi que a infraestrutura, a precária infraestrutura estatal, foi cedendo cada vez mais, e partes da cidade que inclusive não estão grudadas no rio também passaram a sofrer com inundações. Especialmente porque as casas de bombas que são feitas para tirar a água de dentro da cidade não só falharam, como elas permitiram a entrada de água para dentro da cidade, porque elas não tinham mecanismos básicos de fechamento automático delas em caso de uma catástrofe. E parece piada, mas tem casos de bombas que foram fechadas porque a água subiu demais e elas iam eletrocutar a água. Então eles desligaram. Então, que casa de bomba é essa? Que você tem que desligar a casa de enchente? Não faz o menor sentido. Porém, é isso que a gente teve que aguentar. Esse é o bairro Matias Velho, embaixo d'água. Então, imagina a destruição que essa água representa na vida dessas pessoas que já não têm muitas posses. Isso é uma falha injustificável, meu velho. O Estado não pode falhar dessa maneira, porque a gente não vive na cidade privada que eu gostaria que a gente vivesse, que a gente tivesse a possibilidade de viver. A gente vive sujeito às regras do Estado e à competência do próprio Estado. E o Matias Velho é um bairro que ficou submerso na estrutura de diques que foi feita após a enchente de 41, levou décadas para eles prepararem as estruturas para se preparar contra a enchente. Canoas, que é essa cidade onde fica o Matias Velho, fica do lado de Porto Alegre. Canoas tem uma estrutura de diques também. Uma parte dela não foi feita nunca. Adivinhem qual é a parte? Isso ali. Então, essa destruição toda é engraçado, porque se fosse uma iniciativa privada, se fosse uma empresa que era dona desse bairro, a gente poderia processar a empresa e ganhar muita coisa em cima, né? Porque a empresa falhou absolutamente em cima da sua teórica função. Como é a prefeitura, como se eles liberassem ações judiciais, né, para recuperar dano moral, inclusive, e outras coisas que a legislação permite. Se fosse autorizado pelo judiciário isso, tem gente certamente na tocando ação disso, mas eu duvido mesmo que passe, porque ameaça o próprio orçamento do Estado, né? São 600 mil pessoas afetadas, isso aí daria um quanto em causa litigiosa que a prefeitura, o governo do Estado e a União teriam que pagar. Então isso, como ameaça até o próprio orçamento do judiciário, eu acho muito improvável que eles deem qualquer chance disso a prosperar. Na prática, essas pessoas perdem tudo e ficam depois de mãos abanando, esperando que o governo federal, que toma muito dinheiro delas todo dia, resolva fazer alguma coisa. Na verdade, fizeram, né? Eles protelaram o nosso imposto de renda, até tem que voltar, quando voltar vou ter que fazer um imposto de renda que fecha no final do mês. Esse é um dos benefícios, mas
foda-se, essas pessoas aqui estão esperando até agora alguma coisa decente. Ah, mas Paulo, tem que o Estado dar alguma coisa? Eu acho assim, se o Estado tem a prerrogativa de defender o patrimônio das pessoas, ele tem uma certa responsabilidade, até porque essas pessoas todas pagam muitos impostos que elas não veem nem de perto o retorno. Mas a tarefa da economia, né, é lidar com recursos escassos. E o Sowell fala bem, até a tradução é meio ruim de falar, mas ele fala: there are no solutions, only trade-offs. Né? Não existem soluções, existem somente escolhas com sacrifícios. Aonde vai parar o orçamento público é onde não vai parar em outro lugar. O que é gasto em um lado não é gasto por outro. Se tu gasta 45% da renda da população com impostos, essas pessoas não ficam com capital, que é o que elas precisam para poder se proteger, para poder morar num bairro que não fique sujeito a esse tipo de coisa. Agora, por que aconteceu, né? Então, eu já mencionei por cima, mas começando, 4 das 23 casas de bombas funcionaram adequadamente. Isso aí tem uma matéria muito boa do Poder 360 que fez item por item e foi vendo onde é que falhou. Então, casas de bombas falharam completamente, comportas vazando, então comportas de aço que tinham em vários locais dessa contenção em Porto Alegre e outras regiões. Algumas romperam, outras a água passou por cima, outras a água vazava no muro da Mauá, então elas falharam completamente. Diques rompidos e transpostos pelas águas, então diques que não tinham altura suficiente para conter a água, primeiro problema. Segundo, o dique de Sarandi, por exemplo, que foi uma das áreas mais afetadas, gente humilde mora lá, eles tinham construído construções em cima do dique, e isso afetou a qualidade do próprio dique, que rompeu. Mas quem é a função de analisar se as pessoas estão fazendo construções em cima de diques? É justamente aquele poder público que deveria fazer isso. Só que uma das coisas que eu quero bater aqui é que assim, o poder público ele não existe num vácuo. Nós, sociedade, estamos acima. O Estado é uma coisa, a sociedade é outra. E o Rio Grande do Sul, assim como vários estados brasileiros, compostos de pessoas trabalhadoras, mas que ignoraram a política. Tu pode ignorar a política, mas a política não nos ignora. As consequências de não ter uma política liberal são sentidas na pele, eventualmente. Seja no assalto, seja, enfim, na inundação ou em outros aspectos. Então, o Rio Grande do Sul passou 43 anos em déficit de 50. Agora, inclusive, o Eduardo Leite, que um dia vai ser presidente, gostemos ou não, esse cara é um baita político, eu não gosto dele, mas é um baita político. Ele, em pós-crise, o cara me passa aumento do funcionalismo público. É inacreditável, inacreditável. A sociedade não se posiciona e eles aproveitam para nos espoliar. Essa é a natureza da própria política e é por isso que a sociedade tem que se mexer. Esse Estado, então, focado em pagar funcionalismo público, aposentado especialmente, que é isso que é o déficit gaúcho, agora já está teoricamente controlado, mas já passou o aumento de contas. Passamos essas décadas todas não fazendo investimentos, não fazendo manutenção, concessões, privatizações, mas sim pagando funcionalismo público que se aposentou. Além disso, os incentivos da política, eles são perversos, né? Numa empresa, como vocês bem sabem, se a empresa comete um erro ou não presta um bom serviço, ela perde dinheiro, seja através de uma ação, seja através da perda do cliente. Na política a gente não tem isso, não existe ligação, né, de causa e efeito. Não fiz o meu trabalho, estou sofrendo na minha pessoa física. Eu não sei nem se é possível pela legislação brasileira, mas ao meu ver, o funcionalismo público, o cara que é responsável por isso, deveria sofrer na pessoa física sanções pela sua incompetência. Porque, na prática, foi a incompetência dos agentes públicos, seja eles funcionários ou políticos, que a situação aconteceu. Só para passar a régua, então, na falha, essa aqui é só de Porto Alegre, né? Diques de terra, então, são essa linha azul. O muro da Mauá, que pega ali no centro, que então falhou. Comportas com falhas são inúmeras. Comportas cinzas são algumas que aguentaram, casas de bombas azuis são as que funcionaram e as casas de bomba amarelas são as que falharam. E é por isso que a água entrou lá por cima e entrou até o aeroporto e foi até parar em Alvorada, que é uma das cidades mais pobres da região.
Muita gente aqui gosta, talvez, né, de políticos que se dizem pró-liberdade, e existem vários disso, e graças justamente ao trabalho de institutos que nem o Mises Brasil, que cria mais mercado para as ideias da liberais. O Melo, o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, ele é um cara que se identificou recentemente, há alguns anos, mais com as ideias para a liberdade, ajudou a passar a lei de liberdade econômica no governo do estado e coisa do tipo. Ele é o prefeito atual. E em 2023 a gente teve uma inundação, que nem a gente não tinha muito tempo em Porto Alegre. Bateu nas comportas do Muro da Mauá. E lá estava a prefeitura com sacos de areia para tentar tapar o vazamento das comportas. Sacos de areia. Depois passaram 6 meses, lá estavam eles de novo, os sacos de areia. Não foi feito nada, nada. Ah, mas Paulo, todas as prefeituras falharam em manter. Fato, verdade. Última reforma, inclusive, na verdade, tinha sido do sistema de contenção, tinha sido em 2012. Eles tinham investido em máquinas para abrir as comportas de forma automatizada e outras coisas. Pois as máquinas foram roubadas, nunca foram repostas. Obviamente, governos perdulários gastaram mais do que arrecadaram, a prefeitura passou quebrada, veio o Marquesan, fez reformas importantes, embora depois aumentou o imposto de forma, enfim, maluca, mas ele fez o ajuste de contas e é essa prefeitura que o Melo recebeu. Ele recebeu com um caixa bem grande e não cuidou do mais básico de uma cidade, a meu ver, que é a sua zeladoria. Bom, como é que a gente previne esse tipo de situação de acontecer, né? Para a gente não sofrer com isso. Então o benchmark, todos aqui devem saber, é a Holanda, né? A Holanda tem uma parte significativa do seu terreno embaixo da linha do mar. E eles têm diques, têm bombas, desde, sei lá, 100 anos atrás, quando foi, eu acho que a última grande catástrofe que sofreram, que teve muita morte, muita destruição, eles fizeram grandes investimentos para conter a força das águas. E em 2007 eles fizeram um projeto chamado, então, Espaço para o Rio, que é mais um investimento, que era justamente, olha, caso a água venha muito forte e passe por cima dos diques e as bombas não consigam combater, tem que ter espaço para a água escoar e não ir para cima da propriedade da vida alheia. E eles fizeram esse projeto que custou, hoje eu atualizei ele, 4 bilhões de dólares, é um projeto de 2007. É bastante dinheiro, o que leva a uma questão muito grande. O Brasil, por ser um país de renda média para baixo, é um país que está sempre sujeito às intempéries. A gente está sempre sujeito a acontecer uma catástrofe, porque a gente não tem grana para investir em estruturas de contenção que nem essa. A Holanda tem essas estruturas de diques, que são essas linhas vermelhas, e tem essa parte azul ali, é uma das partes desse programa de contenção, e eles têm muitos investimentos para conter a água. Isso custa dinheiro, não só para fazer, mas custa para manter. Tu precisa ter capacidade, tu precisa ter um governo que minimamente sabe o que está fazendo. Gostemos ou não, eles existem. E se a gente não cuida, eles não cuidam também. Aí tá, olha a comporta. Pequenininha criança, né? Então isso tudo é um exemplo de como eles realmente investiram e por isso que eles não sofrem que nem a gente sofreu. Então, para chegar nos finalmente, soluções para a gente prevenir novas catástrofes, né? Primeiro, é uma questão de ideias, como diz Mises, naquela frase batida, ideias e tal. É muito verdade isso. Por quê? Eu ouvi muitas vezes ao longo daquelas semanas, ali que durou várias semanas a catástrofe, de que, olha, isso na verdade é quase como uma retribuição divina de Mãe Gaia. Mãe Gaia está nos punindo por sermos malvados. Foi culpa da especulação imobiliária, que usou a areia dos rios e por isso a gente teve essa deterioração. Ou seja, a esquerda e os socialistas de sempre, eles, não, é culpa justamente que a gente está afetando o meio ambiente. Mas é o contrário. O ser humano tem prerrogativas sobre o meio ambiente. Por mais que a gente goste de manter o meio ambiente arrumado e bonito e agradável e não defenda a destruição pela destruição, mas o meio ambiente deve ser controlado e domado para nós, para a nossa vida, para não perdermos vidas humanas que são mais importantes que árvores. E isso não foi respeitado aqui. Então, ideias é a primeira coisa, defendermos as ideias corretas, entendermos isso. Isso vai afetar a cultura e a partir da cultura a política ela segue, né? Então, algumas alternativas. Por exemplo, escavar os afluentes do Rio Guaíba para ter mais vazão,
abrir outra saída para o mar da Lagoa dos Patos, né? Isso aí até foi o Urich, foi um dos caras que mencionou, que como tem uma saída lá embaixo, lá no Porto de Rio Grande, essa saída é insuficiente para dar vazão para todo esse volume de água. Então que se abra outra saída para o mar a partir da Lagoa dos Patos. Seria maravilhoso, concordo, mas custa bastante dinheiro. E como a gente previne de fato isso? Temos que tomar o poder, pessoal. Podemos não gostar disso, mas o poder hoje... Quem já viu o filme Idiocracia aí? Levanta a mão. Tá, obrigado. Quem não viu, veja. Nós vivemos naquele mundo do Idiocracia, que são os idiotas que tomaram conta. E assim, é isso que acontece quem vive subordinado a idiota. Além disso, principalmente para o Brasil, a gente precisa de crescimento econômico e de geração de riqueza. Sem crescimento econômico, a gente ficará perpetuamente nesse ciclo interminável da social-democracia que distribui aquilo que não foi criado, que gera não crescimento econômico, mas gera perspectiva, palavras vazias em constituições e outros de direitos que o Estado não consegue pagar, porque a economia não comporta. A social-democracia europeia, com todas as suas falhas, tem capacidade de atender as pessoas melhor, porque a Europa é rica. Então, não temos que copiar a Europa. A gente tem que copiar o que a Europa fez para ficar rica, e não o que a Europa faz hoje. A gente tem que enriquecer como país, para tirar os pobres da miséria, e a gente ter um país que não fique sujeito mais a esse tipo de catástrofe. Um ponto importante é que, mas foi mudança climática. Talvez tenha sido, só que o ponto é, as mortes por eventos climáticos caíram absurdamente ao longo do último século, principalmente porque os países onde aconteciam essas catástrofes antes, eles investiram pesadamente em sistemas de proteção. E é isso que fez com que eles parassem de sofrer tanto na mão do meio ambiente, da mãe natureza. Os governos são a tragédia dos comuns, né? A definição da tragédia dos comuns é: recursos que não têm dono e ou não podem ser possuídos serão saqueados até a extinção. Pense em um lago que não tem dono e todos os pescadores saqueiam o lago, pescam até acabarem os peixes e, portanto, fica estéril o lago, né? O governo funciona da mesma maneira. Não há dono, não há mecanismo de lucro e prejuízo e, portanto, os incentivos primários do governo não ajudam nessa manutenção. Agora, como é que a gente resolve isso? Solução é de sempre, né? O melhor mecanismo para dirimir conflitos é a propriedade privada. Que é meu, que é de vocês, e assim a gente discute até onde vai uma ou outra, mas se a minha propriedade causa dano em vocês, vocês têm direito de pedir uma restituição, e para isso que serve o judiciário, teoricamente, para mediar esses conflitos. Então, é possível a gente privatizar um sistema de drenagem, um sistema de bombeamento? Difícil. A meu ver, só privatizando a própria cidade, que não está no jogo hoje ainda. Então, solução inicial, privatização. Na falta de privatização, concessões públicas. Na falta da possibilidade de fazer concessões públicas, que façamos cópia do mais possível, a melhor cópia possível do modelo do mecanismo de iniciativa privada, direto criar um sistema de meritocracia minimamente dentro do funcionalismo público, para a gente copiar o que melhor funciona da iniciativa privada. Os incentivos de mercado para a zeladoria pública, esse seria o ideal. E novamente a questão dos funcionários públicos, se eles pudessem responder na pessoa física, o cara passa no concurso, vai se aposentar, pago, todo dia 5 pinga igual, né? Independentemente da situação, ele recebe igual. E ele vai se aposentar e vai viver muito mais tempo do que ele, inclusive, depositou de previdência, responda na pessoa física, então, pelos erros da sua função. Agora, para terminar num tom positivo, vocês já devem ter visto essa foto, é a foto da ponta de Nova Roma do Sul, que foi destruída anterior na catástrofe de 2023, onde ela foi levada pelo rio, e daí a comunidade, uma comunidade de 3 mil pessoas, não ficou esperando a ponte prometida pelo governo do estado, pelo governador Eduardo Leite, não ficou esperando, eles foram lá e fizeram a ponte deles, fizeram uma vaquinha e construíram essa ponte aí. E essa ponte resistiu a essas enchentes agora. Então, terminando com uma citação do Fernando Schiller, que postou essa imagem. Hoje me emocionei quando vi a imagem da ponte de Nova Roma do Sul, construída pela comunidade meses atrás. A ponte passou o dia quase submersa, mas quando o dia nasceu, estava lá, impassível. É a melhor imagem do Rio Grande. Nossa terra também sairá de pé, apesar disso.
Boa tarde. Agradecer o convite do Instituto Mises, do Hélio, do Adriano. Prazer estar aqui. Vou dar continuidade aqui ao tema do Fux, né? Para a gente falar um pouquinho de empreendedorismo. Você menos técnico do que ele, você mais direto até na questão do que, de forma um pouco mais até filosófica, talvez mais prática, a gente deve fazer. Eu gosto muito da frase do Mises, como todos vocês, a frase do só as ideias iluminam a escuridão, né? Só as ideias podem nos guiar. Essa frase é perfeita, né? É praticamente intocável, eu acho difícil encontrar ela. Todavia, se a ideia ilumina, é só a ação humana que faz a gente sair da escuridão. Se a ideia tem um quê de iluminar, a ação humana é quem vai nos fazer realmente sair dessa escuridão. E quando a gente fala em ação humana, quando a gente fala da ação humana, e o Fux acabou exatamente onde eu queria, não tem como a gente falar em ação humana sem deixando de lado os empreendedores. Talvez um dos grandes ganhos da escola austríaca, né, na minha pequena visão, é o foco que ela tem, quase único, no papel dos empreendedores. Um papel que para desenvolvimento econômico é fácil de ser provado como fundamental, mas que é praticamente rechaçado pela economia tradicional, vamos tratar assim. Como se o empreendedor fosse uma coisa que não existisse. Não vamos falar disso porque ele atrapalha o nosso modelo na base, né? O empreendedor é quem traz confusão sobre o equilíbrio. Então vamos deixar isso para lá, vamos fazer de conta que ele não existe, vamos estudar essa coisa chamada equilíbrio e deixa o empreendedor de lado. E deixando de lado o empreendedor, a gente deixa de lado a análise fundamental de como nós vamos sair de onde nós estamos. A reflexão de que os empreendedores fazem, a gente parar para pensar o que o empreendedor faz de uma forma mais pueril possível, né, mais simples possível, ela é muito direta e muito tranquila, né? O empreendedor, de forma clara, resolve o problema. De forma muito simplista, e bem simplista mesmo, tudo que nós compramos na vida, nós compramos com a crença fundamental de que aquilo resolveria algum problema que nós temos. Da casa que moramos, ao carro, à roupa que vestimos, acreditamos piamente que aquilo iria resolver algum problema e por isso aceitamos despender algum recurso. Ponto. Essa lógica do empreendedor resolvendo problemas é quase cristã, né? Quase de servir ao próximo, quase como colocando o empreendedor numa função nobre que para mim tem, de servir ao próximo e resolver o problema, é o que muitas vezes hoje nos falta de encarar a realidade do mercado como um todo. Eu sou um pouco crítico, e fazendo aqui um parênteses, a nossa ação como movimento, porque eu acho que nós empreendemos pouco. Porque nós muitas vezes nos deparamos com problemas e deixamos de agir baseado no que pode ser feito com esse problema. Falta em nós, digo nessa sala, tá? Não estou falando do Brasil, né? O foco nisso, a gente está realmente colocado em resolver problemas. E resolver os problemas que aparecem dentro do Brasil, dentro da nossa região, para que a gente possa realmente ter um grau de prosperidade, um grau de crescimento. Essa falta de visão, essa falta de foco na solução do problema é que nos distancia sem dúvida de termos um país mais desenvolvido e termos entre nós, e falo isso já conhecendo ele desde 2004 e acompanhado do Instituto Mises, poucos empreendedores dentro do movimento liberal brasileiro, né? Eu tenho um profundo respeito a quem segue a carreira acadêmica, que são mais inteligentes do que nós empreendedores, mas nós precisamos de homens práticos, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Nos falta no movimento liberal essa praticidade, essa praticidade em colocar a cara para resolver problemas. E quando eu falo em empreendedores resolver problemas, isso deveria haver, né? Deveria ser criado, deveria existir uma correlação entre onde há mais problemas, eu tivesse mais empreendedores. Se as pessoas empreendedoras procuram, né, usando aquela expressão bem austríaca, né, se a gente está atrás dessa falha, essa possível falha de mercado, o estado vigilante do empreendedor, de onde ele pode encontrar uma oportunidade, talvez nós estejamos em um celeiro de oportunidades chamado Brasil. Porque aqui nós temos muito problema. Aqui a gente praticamente vive dentro de um problema, né? O Rio Grande do Sul é, infelizmente, apenas mais um exemplo disso, né? Eu venho no Nordeste, sou cearense, a catástrofe ambiental lá não é uma condição, é uma realidade perene, né? O que acontece no Nordeste hoje é, infelizmente, uma realidade perene, não de décadas, mas de séculos. Então, o que falta para a gente ter empreendedores nessa situação? Porque nós não somos mais empreendedores. Só existe a saída por meio do empreendedorismo e nós praticamente rechaçamos hoje essa saída. A questão é que, em termos de país, tudo aquilo que parece um pouco pequeno, tudo aquilo que parece possível de ser superado em ambientes normais, quando acontece uma catástrofe, ou quando acontece um cenário bem mais hostil, se tornam pequenos grandes problemas.
Então todos nós acompanhamos as dificuldades das doações mais básicas chegarem no ponto final dentro do Rio Grande do Sul. Todos nós sabemos a dificuldade em abrir uma empresa dentro do Brasil. Todos nós sabemos a dificuldade de fazer qualquer coisa que meramente resolva o problema de alguém dentro da realidade brasileira. E quando nós temos um cenário hostil, um cenário mais complexo de ação empreendedora, isso tudo fica ainda mais difícil. Isso tudo se torna ainda mais complexo. O ponto é, embora complexo, embora difícil, né, o convite que eu quero fazer a vocês é: existe mais conhecimento dentro dessa sala, dentro do nosso movimento, do que necessidades e reais obstáculos que nos impedem de empreender. Eu não sou e não defino aquela tese meio popular, talvez, meio vulgar, de tratar o empreendedor como um herói, um ser diferenciado. Mas não há dúvida de que o empreendedor faz uma ação diferente que deve ser respeitada. E muitas vezes nós, conhecedores do mercado, como somos, né, conhecedores da ação humana, não agimos dessa forma. Eu costumo brincar com o Hélio, com o Rodrigo, né? O quanto nós, conhecedores do mercado, não deveríamos estar ricos por causa do Bitcoin, né? Grande parte dessa sala aqui estava no nascimento do Bitcoin. E todo mundo defendia com unhas e dentes a natureza, né, a essência do que é o Bitcoin. Poucos ficaram ricos por causa do Bitcoin. Grande parte de nós, na época da Dilma, sabia que aquilo ali não ia funcionar, né? Economicamente, o que está acontecendo na época da Dilma, não, isso não tem sustentabilidade. Pouca gente ficou vendida em Brasil para poder ganhar dinheiro com a catástrofe, né? Então nós somos poucos empreendedores. Isso deveria ser uma coisa que deveríamos fazer mal. Nós, defensores da liberdade, sabedores da função primordial do empreendedorismo dentro do desenvolvimento econômico, defensores moral do lucro, isso é uma coisa fundamental. Nós somos uma espécie rara no Brasil das pessoas que têm consciência de que o lucro não é que ele é imoral, ele é super moral, né? O lucro nada mais é do que um reconhecimento da sociedade de que aquilo que você faz tem interesse, de que aquilo que você faz resolve problemas. E muitas vezes nós não somos os empreendedores, né? Nós não somos as pessoas que encaram esses pequenos, grandes empecilhos dentro do Brasil, dentro da nossa realidade. E isso, embora tenha um impacto individual forte, mas aí cada um pode fazer a conta, tem um impacto social bem maior em termos do que a gente acredita. Porque se existe uma força importante que a gente tem que movimentar de forma melhor, não vou dizer que nós não movimentamos, mas deveríamos movimentar de forma melhor, é cada um de nós sermos realmente bons naquilo que nós fazemos. Eu defino essa tese de forma muito clara e com até um certo radicalismo. Se cada um de nós formos realmente bons naquilo que nós decidimos empreender, seja um profissional liberal, seja um empresário, seja até um professor, uma coisa mais acadêmica, mas pensando nisso como empreendimento, sem dúvida nós temos uma força de movimentar a sociedade de forma muito melhor. Eu vejo aqui um público novo, muita gente que eu nem conhecia, nem talvez seja a primeira conferência de muitos de vocês, mas sem dúvida o quanto nós vamos conseguir movimentar a engrenagem está realmente ligado proporcionalmente, tem uma ligação direta proporcional ao quanto bom nós somos naquilo que nós fazemos para viver. Resumindo, o quanto bom nós somos em resolver o problema do outro, o quanto bom nós estamos realmente empenhados para sermos pessoas aptas a lucrar, a ganhar dinheiro. Afinal de contas, tudo isso daqui só existe porque lá atrás o Hélio, em algum momento, pensou e colocou dinheiro, e colocou esforço, e colocou tudo isso no começo do Miss Brasil. E a gente tem que melhorar isso, a gente tem que proliferar isso, tem que fazer mais coisas, tem que sair dessa situação quase única de não estarmos empreendendo, né? De não estarmos fazendo empreendimentos. Empreendedores são necessários. E eu estou dizendo esse necessário não pensando no individualismo, pensando aqui num coletivo, me dê licença. É necessário o empreendedorismo para o coletivo. Nós só vamos ser um país diferente se nós tivermos mais empreendedores. E nós, nessa sala, deveríamos ser os principais empreendedores. Eu não abro mão dessa tese. Falo muito com o Rodrigo sobre isso. Tanto que conhecemos do mercado e tão pouco que usamos isso para ter lucro, né? Para crescermos, para desenvolvermos. Porque nós, as pessoas que mais respeitam e entendem a prática do mercado, até entendem a incerteza do mercado. Porque nós não somos esses empreendedores. Não diminua a dificuldade, não quero trazer uma nobreza que não existe, mas quero trazer o interesse e a necessidade de nós sermos essas pessoas. Tem uma frase do Hayek, que eu vou acabar para ter um pouquinho de tempo de pergunta, que eu gosto muito, que eu acho que traduz bem essa questão. Não é um raciocínio de que a liberdade por si só vai ser o ponto fundamental de desenvolvimento de uma sociedade. Ah, basta eu colocar a liberdade e tudo vai acontecer. Aí vem aquela discussão, né? Porque a Somália não é um país de primeiro mundo, se lá não existe o Estado, aquela discussão toda que a gente já ouviu. Não é que a liberdade vai ser
esse ponto final e único que vai trazer desenvolvimento. Mas é sem dúvida a liberdade que vai trazer o melhor caminho para o desenvolvimento. Não é uma fé cega de pensar que realmente o resultado vai acontecer porque apenas ali houve liberdade, mas é uma fé racional de entender que se há liberdade, nós temos muito melhores condições de termos um país desenvolvido, uma sociedade desenvolvida. Acho que esse momento hoje a gente está vindo aqui da conferência, e é bom a gente estar voltando a fazer a conferência de escola austríaca e trazendo esse tema e trazendo temas novos, porque a gente precisa voltar a pegar fogo pela liberdade, né? Voltar a atacar fogo nisso, né? O Barbieri falou muito bem o quanto a gente esfriou de 2020 para cá, provavelmente de uma forma geral, em termos de encontros, movimentos, palestras em faculdades, né, Barbieri? E o quanto a gente pode voltar a fazer isso. Então, fica o meu convite para vocês. Tudo que a gente viveu no Rio Grande do Sul, digo a gente Fux, tudo que eu vivo no Ceará, Rodrigo sabe muito bem o que é também. Só tem um ponto que a gente pode fazer, que a gente pode agir, que se chama empreendedorismo. Todo o mais, ele vai ser uma decorrência disso. Se não tivermos ação empreendedora, tudo que a gente está fazendo é muito frágil, como a gente acabou de presenciar, e às vezes o frágil, quando ele se quebra, ele volta com uma coisa bem mais forte, que a gente até estranha de ter voltado tão forte. Se tivermos empreendedorismo, tivermos pessoas empreendedoras dentro desse nosso movimento, sem dúvida a gente tem melhores condições de encarar, de melhorarmos, desenvolvermos e aprendemos a resolver o problema do outro. Obrigado. Muito obrigado, Raduan e Paulo Fux, pelas palavras. Temos aqui algumas perguntas. Vou já meter o pé na porta aqui. Ó. Separatismo é opção? Aí vocês falam porque sim. Sim, com certeza. Eu acho um desafio ter um país do tamanho que a gente tem. A gente estava falando disso antes, eu estava falando ontem também isso com outra pessoa. É um desafio enorme ter um país tão grande. E o federalismo, o melhor federalismo existente é o americano, talvez, né? Para um país daquele tamanho. E nos Estados Unidos mesmo, o federalismo foi esvaziado ao longo do tempo, embora ele ainda tenha traços, e na pandemia houve manifestação do federalismo americano com os estados, tipo Flórida, que foi contra o lockdown, coisa assim. Mas eu acho muito improvável o Brasil dar certo do tamanho que é. Brasília está muito longe, é muita burocracia, é um caminho muito longo para a gente conseguir deixar o gestor público mais perto das vítimas. Então, sim, eu acho que o separatismo seria muito bom, mas para isso a gente precisa mudar a Constituição, precisamos fazer muita coisa. Eu acho que não tem como não falar que não é, né? Sem dúvida é. Mas eu concordo com o Fux, a distância que a gente está disso. E eu acho assim, que se nós estamos institucionalmente longe disso, a ineficiência estatal também nos dá uma força de podermos fazer coisas locais, não vou dizer que são ilegais, que eu não posso falar isso daqui, mas que não estão totalmente de acordo com talvez algum regulamento. Então essa centralidade tão ruim e péssima em todos os momentos torna o Estado ineficiente. E ele ser ineficiente às vezes é bom, né? Então assim, isso também é um fato. O Estado o braço dele é muito pesado para chegar em alguns cantos, então temos alguma ação sobre isso. Mas sem dúvida, a gente tem que ter mais proximidade com o poder, né? Não conheço um país democrático, centralizado, grande, que tem sucesso economicamente, né? Os Estados Unidos é o case federalista e está aí, é um federalismo que está sob ataque, né? É difícil, não tem um exemplo disso. E não vai ser o Brasil esse exemplo, infelizmente. Beleza. Especificamente, pergunta para o Raduan aproveitar, né? Falta empresários liberais, Raduan? Muito, né? Eu acho assim, acho que a gente... O Brasil, eu não sou o cara que eu não gosto de me distanciar da realidade, né? É muito difícil um grande empresário brasileiro ser uma pessoa que se comporta de forma hostil ao Estado, né? Isso é fato, né? É difícil pegar um grande empresário que ele consegue se posicionar de forma hostil ao Estado, né? O Estado brasileiro é muito pesado. Quando a gente vai jogar o jogo empresarial de altíssimo padrão, de altíssimo nível, você se comportar contra o Estado, tá aí alguns que estão colhendo esse fruto. Todavia, se a gente sair desses grandíssimos empresários e pensar em médios empresários, aí sim, nós temos um espaço muito grande para fazer. Eu discuto muito isso com ela, a gente discute muito capitalismo, né? O jogo da média empresa, da pequena empresa. Às vezes a gente fala coisas, agenda ESG. Cara, a agenda ESG é uma coisa que a CVM está falando. O médio empresário está preocupado com o boleto dele no final do mês, como é que ele vai pagar o funcionário, se ele coloca o cara numa MEI ou não, qual é o risco de tirar a carteira e priorizar a mão de obra dele. Então a gente tem que falar mais com essa pessoa e nós temos que virar mais empresários. Eu acho que esses dois fatores são fundamentais no meio liberal, né? Que a gente possa falar mais com o empresário, mostrar para o empresário mais o que nós somos,
e que nós possamos virar mais empresários, né? Então, assim, essa molecada toda que está vindo da faculdade, que está uma molecada bem menos, né, influenciada pela esquerda do que era quando eu fiz faculdade, no começo dos anos 2000, essa molecada tem que entender de liberdade para virar empresário, um bom empresário e do nosso lado, né? Nós precisamos, pessoal, isso é uma coisa muito clara, precisamos de empresários que acreditem nas ideias, né? Isso daqui vai precisar de dinheiro, né? Sendo muito claro com vocês, o Instituto Mises precisa de dinheiro, os órgãos liberais precisam de dinheiro, nós enfrentamos uma máquina estatal que joga dinheiro dentro dos institutos do outro lado, é uma guerra totalmente assimétrica, e se a gente não tiver pessoas colocando dinheiro empenhadas nisso, esquece a guerra intelectual. É uma guerra perdida se nós não tivermos pessoas produtivas colocando dinheiro dentro de institutos que defendem as ideias corretas. É uma guerra perdida. E só existe uma maneira de você ficar rico e ter dinheiro para colocar aqui dentro, empreendendo. Não tem nenhuma outra maneira ética de você ser uma pessoa com muito dinheiro que possa colocar aqui dentro, é empreendendo. Qualquer outra coisa é a filosofia que a gente está falando. Então quando a gente fala para o Instituto Mises, doe para o Instituto Mises, doe para o Instituto, estamos passando o chapéu, estamos buscando. Isso não funciona sem dinheiro, né? Então assim, o capital vai ser preciso para a gente ganhar essa guerra e ela hoje é assimétrica. Eu concordo, obviamente, mas uma coisa que eu me pergunto há bastante tempo é se as nossas ideias são as corretas, se a gente entende o mundo como ele de fato funciona, nós temos que ganhar mais dinheiro que eles, né? Tirando, obviamente, o caso deles pegando dinheiro direto na fonte lá do Estado. Se a gente entende... O exemplo é o Bitcoin. Não terminou a janela, tá, pessoal? Ainda dá para investir para ficar rico. Só que o ponto é... se a gente entende o mundo, a gente tem que se posicionar de uma maneira que a gente tenha retornos assimétricos em relação a quem não entende. Para finalizar, uma pergunta para o Raduan, que na verdade é para você fazer um pitch de venda, tá? Como o Instituto Mises auxilia as pessoas interessadas em empreender? Já fiz, né? Tu viu, né? Tu vai ser besteira. Vai mais. Não, assim, eu vou falar uma coisa, vou falar que até de mim, né? Eu vou fazer mais do que um pitch, um depoimento. Falei, isso tem valor. Eu conheci o Hélio em 2004 no Orkut, numa comunidade chamada Liberalismo Verdadeiro, né? Eram 40 pessoas nessa comunidade. Foi aí que eu conheci o Hélio, eu tinha 14 anos de idade. E o Hélio tinha essa página que depois ele me falou para organizar a base do Mises, né? Ele procurar as pessoas que realmente defendiam a liberdade e tudo mais. Então, desde novo, graças a Deus, eu tive um bom contato, né? Uma boa influência. O Hélio é um cara que eu falo há muitos anos, desde então, praticamente aí com rotina grande. E eu montei a minha empresa de consultoria, né? Eu tenho uma empresa hoje de consultoria que eu montei há 11 anos atrás no Ceará, graças a Deus, com um bom sucesso. E ela é uma empresa de gestão empresarial, tem hoje mais de 150 funcionários, consultores e tal. Ela é toda montada em cima da ideia da liberdade, né? Quando eu digo da liberdade, não é da filosofia da liberdade, não. Eu faço... O modelo de consultoria que a gente faz é defendendo o que é defendido por Kirchner, o MBM do Koch, toda a ideia da escola austríaca dentro das empresas, né? Porque isso é exatamente o que o Fux disse. Se a gente acredita que isso funciona, isso tem que dar dinheiro. Se não der dinheiro, é porque não funciona, ponto. Aquela coisa de, na teoria é verdade, na prática não é, porque a teoria é errada. Então, se isso é a teoria correta, isso tem que dar dinheiro, isso tem que funcionar, né? Isso tem que ter retorno sobre o capital. Então nós temos um retorno sobre o capital no Mises que eu acho que é o melhor possível, que é o intelectual, né? Quanto eu aprendo no Mises e quanto você pode ter o retorno nisso, né? E eu tinha na época ainda tem os artigos gratuitos lá e toda aquela biblioteca de informação. Então se existe um retorno gigante, se existe um ROI extremamente favorável, eu não tenho dúvida que é o conhecimento de como o mundo funciona. E se existe um conhecimento de como o mundo funciona, na minha crença e acredito que na de vocês, ele está grande parte contido no que a escola austríaca defende, né? Nós temos aí uma oportunidade de um ROI gigantesco, de um conhecimento astronômico. Estou falando da parte empresarial, Fux pode dizer da parte financeira do Bitcoin, que ele tem um grau aí 1000 vezes melhor do que as especialidades sobre isso. Então, assim, nós temos conhecimento real, por que não aplicar isso e ganharmos dinheiro, né? Perfeito. Vamos agradecer aos nossos palestrantes com uma salva de palmas nesse painel sobre empreendedorismo escravo e a tragédia do caso do Rio Grande do Sul.